que está acontecendo, soldados? Sejam bem-vindos ao Clube das Armas. O Klinkov é um dos componentes mais difundidos e populares da família Kalashnikov que existem. Ele mesmo foi vendido para dezenas de países ao redor do mundo, tornando-se parte da história de todos esses países. Sua confiabilidade e ergonomia destacada fazem dele uma carabina excepcional. Então foi assim porque a democracia decidiu dessa forma. Sejam bem-vindos a tudo o que você precisa saber sobre o Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U. A história do Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U começa em 1973. Nesse ano, começou uma competição impulsionada pelo exército soviético, cujo nome em código era Projeto Moderno, para o surgimento de uma carabina automática que substituísse as armas de defesa pessoal do arsenal soviético, como a pistola automática Avtomatchesky Pistolet Steshkina. Tudo isso devido a reclamações dos tripulantes de veículos aéreos e de tanques que diziam que os Kalashnikovs em serviço eram muito incômodos para serem usados em espaços reduzidos. O exército soviético também estava interessado em adquirir uma arma curta, pois queria seguir o exemplo do exército dos Estados Unidos no uso de carabinas automáticas e bem curtas. Nessa época, o exército dos Estados Unidos utilizava a carabina M1 calibre .30 no Vietnã, que teve um desempenho muito bom. Essa arma era uma versão reduzida do fuzil de assalto M16 e demonstrou sua eficácia em combate. Ela foi utilizada por forças especiais, como o 5º Grupo de Forças Especiais, a unidade mais condecorada do Exército dos Estados Unidos. Sem dúvida, seu tamanho compacto permitia o uso em distâncias curtas, ao mesmo tempo em que mantinha as características do calibre 5,16 mm de um fuzil padrão. O exército soviético já havia incentivado o uso de armas de defesa pessoal em suas fileiras. De todos os projetos promovidos anteriormente, destacou-se a BZ-61 Escorpião, mas essas armas eram muito diferentes do conceito de carabina automática buscado pelos oficiais soviéticos. Essas armas possuíam calibre de pistola, por isso seu poder de parada era altamente limitado. Além disso, esse tipo de arma compacta com munição de arma curta atingia cadências muito elevadas, tornando seu manuseio efetivo muito complicado. E por isso, os usuários dessas armas as utilizavam no modo semiautomático, sendo essa a única maneira realista de atirar com precisão. Por isso, essas armas acabavam desempenhando o papel de pistola mais do que de fuzil. Por isso, o exército soviético tinha claro que precisava de uma carabina de tamanho moderado, utilizando um calibre intermediário como 5,45 por 39. E também, é claro, baseado no padrão Kalashnikov, o exército soviético posteriormente publicou os requisitos. Formalmente, a arma não deveria pesar mais de 2,2 kg. Ela precisava ter uma coronha dobrável para torná-la mais compacta. E também precisava ter um alcance efetivo de 500 metros. E não deveria ter um comprimento maior que 75 centímetros e 45 centímetros com a coronha dobrada. Surpreendentemente, todos os grandes armeiros da União Soviética participaram. Igor Sketkin, criador de várias pistolas, apresentou o modelo TKB-0116. Sergei Simonov, criador da carabina Samozariadny Karabin System Simonova, apresentou o modelo AG-043. Alexandre Konstantinov, criador da série de arma elétrica de Airsoft, apresentou o modelo arma elétrica de Airsoft 958. Evgeny Dragunov, criador do Dragunov, apresentou o modelo MA e Mikhail Kalashnikov, criador do AK-47, apresentou seu modelo. PP1, o PP1 destacou-se entre todos os outros modelos desde o início, pois tinha um cano especial que suprimia o som e também reduzia o clarão. Muito útil em veículos e também em espaços pequenos, a Grau decidiu adotar o modelo Kalashnikov, já que era literalmente uma versão encurtada do fóssil. Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74. Os resultados do PP1 nos testes não eram piores do que os dos outros concorrentes. No entanto,
foi a logística do seu design que deu ao Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U a vantagem necessária para vencer. Os custos de produção do fuzil seriam um pouco mais baixos, já que as máquinas e os componentes eram altamente semelhantes aos do principal fuzil em produção. O AK-74, a coronha triangular, os carregadores e outros componentes, assim como os materiais e técnicas de estampagem do metal, eram idênticos aos do AK-74. Como um último teste, o Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U foi secretamente distribuído em grande escala para as divisões aerotransportadas do Distrito Militar do Cáucaso em março de 1977. E quero enfatizar o sigilo da sua pré-adoção, já que os soldados receberam instruções para chamar a arma do mesmo jeito que faziam com sua arma habitual. Além disso, foi terminantemente proibido aos soldados falar sobre ela, pois seriam severamente punidos. Claro, ao final dos combates, os soldados ficaram encantados com a carabina. O Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U foi oficialmente adotado em 1979 e recebeu a designação oficial de SEISP-26. No entanto, essa designação foi raramente utilizada ao longo dos anos. Em 1993, a produção do Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74Us foi encerrada em favor de outros projetos muito mais modernos, como o AK-105. O mecanismo desta carabina é o mesmo do AK-47. O Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74 o opera com sistema de gás de pistão fixo e ferrolho rotativo, que tem, claro, seu seletor de tiro igual ao do AK-74, um carregador com capacidade para 30 cartuchos, feito de poliamida translúcida. Seu guarda-mão, assim como o do 47, vem em polímero e em madeira, agradável ao toque. Suas miras de ferro também são herdadas do AK-74 e, claro, os acessórios do AK-74 também são compatíveis com o AKS-70 e 4U. A versão das Forças Especiais, chamada AKS-70 e 4U-UBN, permite a instalação de silenciadores e um lançador de granadas granada propulsada 25, tornando-se uma arma completa para o combate corpo a corpo. E como curiosidade, muita gente considera que o Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U é a versão curta do AK-74, mas será que, conceitualmente, ele não seria mais compatível com o Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74? A versão paraquedista do AK-74, já que usa uma coronha dobrável. Nos Estados Unidos, as versões civis semiautomáticas do Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U são conhecidas como Cream Cop, cuja origem é desconhecida. O Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U já foi visto na televisão em inúmeras ocasiões. Por ser a arma pessoal daquele senhor árabe, cujo nome não posso mencionar, ou perderei a monetização. De acordo com fotos que circulam na internet, ele tinha um AK banhado a ouro e com um trecho do Alcorão gravado. Em Cuba, os agentes do Departamento de Segurança, o pessoal do Ministério do Interior, ou MININTI, responsável por proteger os funcionários do alto escalão do governo de Cuba, utiliza fuzis Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U o tempo todo. E em videogames já apareceu muitas vezes, como na série Metal Gear e também na série Call of Duty, destacando o Call of Duty Mobile. Também se destacou, é claro, a série Stalker, sendo o Avtomat Kalashnikov Skladnoy 74U a arma canônica do protagonista Strelok. Ele pesa 2,7 kg. O comprimento dele é de 735 mm com a coronha estendida e 490 mm com a coronha dobrada. O comprimento do cano é de 210 mm. Usa munição 5,45 por 39 mm. Tem uma cadência de tiro de 730 disparos por minuto com um alcance efetivo de 300 metros. E usa carregadores removíveis curvos de 30 cartuchos. E também são compatíveis os carregadores de tambor da Rushnoi Pulemiot Kalashnikova 74 de 45 e 75 cartuchos.
E, por último, a velocidade de saída deste é de 735 metros por segundo,